Olá, bem-vindos a mais uma aula de Geologia e hoje nosso conteúdo vai ser sobre solos, mais precisamente sobre a parte de fatores e processos de formação. Nós vamos começar discutindo o conceito de solos. Os solos são corpos naturais constituídos por partes sólidas, líquidas e gasosas. Nós vamos detalhar cada um desses constituintes dos solos na próxima aula e não nessa, tá? Tridimensionais, ou seja, que ocupam lugar no espaço, dinâmicos, estão então em constantes transformações, formados por materiais minerais e orgânicos, que ocupam a maior parte do manto superficial das extensões continentais do planeta, ou seja, a maior parte da litosfera terrestre em que nós temos contato, que é a parte mais superficial, já foram transformadas em solos. Contém matéria viva e podem ser vegetados na natureza onde ocorrem e, eventualmente, terem sido modificados por interferências antrópicas. Aqui eu trouxe um outro conceito, né, que é sobre o processo de formação do solo. Então, olha lá, a formação do solo ocorre a partir da alteração ou intemperismo do material de origem, no caso, a rocha ou o solo, né, causada pelos organismos vivos e pelo clima, num determinado tempo e sob controle do relevo. Aqui eu destaquei em negrito para vocês 5 palavrinhas que, na verdade, constituem os principais fatores de formação dos solos. E nós vamos detalhar a influência de cada um desses elementos no processo de formação dos solos. Além disso, eu trouxe também essa imagem que mostra o processo geral de formação dos solos. Então, aqui nós temos ilustrado um perfil de solo que foi sendo um material rochoso que foi sendo intemperizado até chegar num nível mais complexo de formação de solo. Nós vamos discutir cada um dessas etapas deste processo. Então, primeiro aqui, nós temos a rocha em desintegração. Então, a princípio, o material rochoso vai aflorar na superfície. Ao aflorar na superfície, ele vai ter contato com os elementos externos, como sol, chuva, vento, tá? Ao longo do tempo, esses fatores externos vão auxiliar no processo de intemperismo, que é a quebra da rocha, que pode ser física, química ou biológica. Aqui nós vamos ter mais uma atuação física e química sendo retratada, né? E a biológica começa mais a partir dessa segunda etapa. Mas isso não significa que aqui não ocorra, tá, gente? Quando um organismo vivo passa aqui por cima, ele está pisoteando este material, ele pode estar liberando ali algumas excrementas, tudo isso também pode contribuir para a formação do solo ao longo do tempo, tá? Nessa segunda etapa aqui, então, o que acaba acontecendo? A gente vai ter a desintegração do material rochoso, principalmente na parte superficial, porque é a área onde nós temos mais contato com os fatores externos. Ao longo do tempo, vão sendo instalados alguns organismos vivos, mais simples, em geral, líquens e musgos, até começar a ter a instalação de organismos um pouco mais exigentes e complexos, como a própria gramínea, né, entre outras formas de vegetação mais simples e menos exigentes, tá? E aí a gente percebe que essa camada mais superficial, ela vai ter sofrido bastante intemperismo e já começa a formar aqui um horizonte, que tem por característica ter a presença de matéria orgânica. Esse horizonte que tem influência da matéria orgânica, a gente dá o nome dele de horizonte A. Joyce, eu achava que era o horizonte O. Quando a gente está na escola, eles normalmente ensinam como se a gente sempre tivesse um horizonte orgânico O. E isso não é verdade. Existem solos que apresentam horizonte O, ou horizonte H, que também é um horizonte rico em matéria orgânica, mas que tem suas particularidades de classificação. Só que na maioria dos solos, a gente não chega a ter um horizonte O nem um horizonte H. Isso só acontece em lugares que tem alguma condição que favoreça muito o acúmulo de matéria orgânica, tá? E aí ele vai ser chamado de horizonte O ou H, porque ele vai ter um percentual mínimo, que é uma exigência para ele ser classificado como horizonte O ou H, tá? Por exemplo, na floresta amazônica, que nós temos um grande acúmulo de matéria orgânica, devido à própria presença da floresta, lá nós vamos encontrar um horizonte O.
Em alguns lugares que nós temos o acúmulo de água, a gente vai ter o horizonte H, porque também favorece o acúmulo de matéria orgânica, mas neste caso não é pela presença de uma grande quantidade de produção de matéria orgânica, como acontece, por exemplo, na floresta amazônica, mas sim porque o excesso de água dificulta a decomposição da matéria orgânica, então essa acaba se acumulando no solo. Então, essa é uma das diferenças do horizonte A, aliás, do horizonte H e O. Tá? Quando a gente tem um horizonte com presença de matéria orgânica, mas sem ser um percentual tão elevado, nós vamos ter o horizonte A. Logo abaixo do horizonte A, a gente tem o horizonte C. O que é o horizonte C? O horizonte C, ele é a rocha intemperizada. Então, ele ainda está num estágio rochoso, mas ele já não é mais tão consolidado como antes. No entanto, ele ainda não chegou no nível mais avançado de desenvolvimento de um solo, tá? Então, a gente costuma chamar esse horizonte C de saprolito ou saprólito, tá? É como se fosse uma rocha podre, tá? Não que a rocha apodreça de verdade, mas é porque a rocha já é bastante desgastada. Então, você vê que é um material ali de solo, mas que você consegue identificar alguns resquícios da rocha de origem. Ao longo do tempo, esse material continua sendo exposto aos fatores externos, né? Sol, chuva, vento, e além disso, alguns organismos vivos começam a se instalar. Alguns organismos vivos um pouco mais exigentes, tendo desenvolvimento radicular, entre outras coisas. E aí esse horizonte começa a se expandir e o processo de intemperismo do material rochoso começa a atingir profundidades maiores. Quando isso acontece, entre o horizonte C e o horizonte A, eu vou ter a formação do horizonte B. O horizonte B, então, ele só é formado depois que nós temos o horizonte A e o C. Ao contrário do que se imagina, a gente não forma primeiro o A, depois o B, depois o C, não. A gente só forma o B depois que nós temos a formação do C, entre A e B. Inclusive, esse é até um critério utilizado para afirmar-se que o solo é um pouco mais desenvolvido, né? Porque a maioria, grande parte dos solos não chega até às vezes no horizonte B, porque é um solo mais jovem. Então, apenas quando o solo se desenvolve um pouco mais é que ele consegue formar um horizonte B. E o que caracteriza o horizonte B? Diferente do horizonte A, o horizonte B ele já não tem mais tanta presença de matéria orgânica. O horizonte A, inclusive, ele é um pouquinho mais escuro, até em função disso. Mas ele não tem tanta influência da matéria orgânica como no horizonte A, até porque ele já está um pouco mais profundo, né? Mas ele também já não é mais uma rocha podre, ele já é associado a uma camada de solo mesmo. A gente praticamente não vê resquícios de material rochoso aqui no horizonte B, ele já é o solo propriamente dito. Cabe também destacar, gente, que esses horizontes que eu falei para vocês, eles são os principais horizontes dos solos. É um processo geral de formação dos solos, mas existem vários outros horizontes que podem ser formados em processos específicos de formação de solos, mas que nós não vamos discutir, porque o objetivo aqui não é tornar vocês pedólogos, tá? Mas existem outros horizontes e outras camadas de solos também. E agora a gente vai detalhar cada um dos 5 principais fatores de formação dos solos. O primeiro fator é o material de origem, ou as rochas, litologia. Né? Este fator ele é considerado um fator controlador do processo de formação de solos. Por que ele é controlador? Porque não é ele que estimula a formação do solo. Ele não vai ativar a formação do solo, mas ele vai controlar se aquele processo vai ser mais ou menos intenso. De que forma? Com base na resistência das rochas. Se eu tenho uma rocha muito resistente, a formação dos meus solos vai ser mais lenta. Se eu tenho um solo mais frágil, a formação de solos vai ser mais rápida, tá? Além disso, as próprias características do material de origem também vai influenciar nas características dos solos. Se eu tenho uma rocha que é rica, por exemplo, em quartzo, ele vai favorecer a formação de um solo de textura mais arenosa. Se eu tenho um solo já que veio, por exemplo, do calcário, que é um material um pouco mais frágil, que se rompe em
em materiais menores, eu já vou ter uma textura um pouco mais argilosa. Então, isso é só para detalhar um pouquinho mais para vocês como que a rocha pode influenciar, né, nas características dos próprios solos. A própria cor, a fertilidade. Eu posso ter um solo jovem que ele não tenha sofrido tanta lixiviação e mesmo assim ele seja um solo com praticamente nenhuma fertilidade. Por quê? Porque na sua composição química ele não tem elementos que servem de nutrientes para as plantas. Então, se eu tenho uma rocha pobre em nutrientes, ela vai gerar um solo pobre em nutrientes. Assim como eu posso ter um solo, né, que seja muito rico em nutrientes, porque na verdade ele foi originado de um material que é rico em sais minerais que funcionam como nutrientes, tá? O material de origem, vocês já viram na parte de rochas, eles podem ser divididos com base na sua formação em rochas ígneas, sedimentares e metamórficas, que nós vimos na última aula. Eu trouxe algumas imagens apenas para relembrar vocês, né? As rochas ígneas, que são aquelas formadas pela consolidação direta do magma, que nós temos aqui, por exemplo, o granito, o andesito, o basalto, o gabbro e a rocha carbonática. Temos também as rochas sedimentares, que são aquelas formadas pelo processo de intemperismo, erosão, transporte, deposição e uma nova reconsolidação, né? A exemplo do calcário, arenito, siltito e argilito. E, por fim, as rochas metamórficas, que são aquelas que passaram por algum processo de transformação que, em geral, envolve alterações na temperatura e na pressão em que esses materiais foram submetidos. Como exemplo, nós temos a miga, que é um mineral que sofreu metamorfismo, e o migmatito aqui, que é uma rocha mista, inclusive, que tem uma parte com metamorfismo e uma parte sem metamorfismo. E aqui a gente tem a transformação do granito, que é uma rocha ígnea, em gneiss, que é uma rocha metamórfica. A forma com que essas rochas vão aflorar na superfície também vai influenciar se eu vou ter mais ou menos formação de solos. Aqui, por exemplo, eu tenho um afloramento rochoso vertical, vocês podem ver que ele tem uma orientação vertical, outro oblíquo e outro horizontal. O que acontece? Neste caso aqui, aonde nós temos um afloramento vertical, é mais fácil que a água penetre no material rochoso. Em função disso, nós vamos ter aqui uma atuação de intemperismo mais elevada do que acontece, por exemplo, num afloramento em que ele tem uma orientação mais horizontal, né? Então, neste caso aqui, a água ela não vai conseguir infiltrar tanto nesse material e aí o intemperismo vai ser menor. Mas destes três tipos de afloramento, o que mais favorece o intemperismo da rocha é o oblíquo. Isso porque, além dele permitir a infiltração da água, a água não vai escoar por dentro desse material rochoso em uma velocidade tão elevada quanto acontece aqui no afloramento vertical. Tá? Aqui a água ela vai escoar de maneira mais lenta um pouco. Em função disso, ela vai ter mais tempo para poder fazer o processo de quebra pela água, que é a hidrólise. Então, nestes três aqui, eu posso dizer que um afloramento horizontal é o mais resistente. Em seguida, nós vamos ter o vertical, que já tem um pouco mais de processo de intemperismo. E depois, o que é menos resistente de todos vai ser o oblíquo. Um outro fator de formação dos solos é o clima. Diferentemente do material de origem, o clima ele não é um fator controlador, ele é um fator ativo, porque ele vai ativar os processos de intemperismo. Isso porque o clima ele pode adicionar ao ambiente energia, através da energia solar, e matéria, através das precipitações, como, por exemplo, as chuvas, a neve, tá? E esses dois elementos, tanto o calor quanto a água, vão influenciar na intensidade dos processos de intemperismo, tá? Vamos dar aqui alguns exemplos para vocês. Em geral, quando eu tenho um aumento da temperatura, eu vou ter um aumento também na velocidade das reações químicas e biológicas. Então, em climas mais quentes, o processo de formação do solo tende a ser maior, já que aumenta as reações químicas e o metabolismo dos organismos vivos. Aonde eu tenho uma temperatura que varia um pouco mais, eu vou ter mais o intemperismo físico. Isso porque, se eu tenho um clima quente, e se o clima fica quente,
né, se o tempo fica quente, eu vou ter uma expansão do material rochoso. Se o tempo fica frio, eu vou ter uma retração das rochas. E esse processo de expansão e contração frequente do material rochoso leva à sua fragmentação. É mais ou menos da seguinte forma: se você pega um tijolo e deixa ele exposto no relento, ele pega sol, chuva, esfria. Ao longo do tempo, ele não vai começar a esfarelar? É mais ou menos a mesma coisa que acontece com o material rochoso, tá? Porque ele está sendo submetido a essas alterações. Aqui a gente fala ainda da influência da precipitação. Em geral, quanto maior a quantidade de água, ou seja, quanto mais úmido for o clima, maior vai ser a alteração das rochas. Isso porque a água ela é um importante reagente químico, então ela vai participar dos processos das reações químicas, físicas que acontecem no material rochoso. Além disso, quando eu tenho alguns elementos sendo solubilizados dentro do material rochoso, os elementos que forem solúveis vão ser carregados pela água por dentro do material até chegar ao lençol freático. Essa movimentação da água carregada de íons até o lençol freático é o que a gente chama de lixiviação, que é um processo de perda. A título de exemplo, eu trouxe para vocês a influência do clima na formação do horizonte A dos solos. Então, primeiro a gente tem que detalhar como que é cada um destes climas e como que esses climas vão influenciar tanto na taxa de produção como na taxa de decomposição da matéria orgânica. Em regiões tropicais, o clima vai ser geralmente um pouco mais quente, mas não tão quente quanto um clima semiárido, tá? E ele vai ter pelo menos uma estação chuvosa. Então, em geral, a gente pode dizer que o clima tropical é um clima quente e úmido, mas não tão quente, né? E não tão úmido assim também, mas que tem uma certa umidade. Em climas que eu tenho calor e umidade, ele é extremamente favorável à vida. Então, em climas tropicais, é comum que eu tenha uma taxa de produção de matéria orgânica elevada. É por isso que em regiões tropicais a gente encontra, por exemplo, as florestas tropicais, como é o caso da Mata Atlântica. Então, a taxa de produção de matéria orgânica vai ser elevada. No entanto, nesses climas, como a temperatura também é quente, a taxa de decomposição da matéria orgânica também é elevada. Por quê, gente? Porque lembrando que quanto maior é a temperatura, maior é o metabolismo dos organismos vivos, inclusive os decompositores. Então, se eu tenho a temperatura elevada, isso significa que os meus organismos decompositores, eles vão estar sendo também mais atuantes. O resultado disso é que, apesar de eu ter uma produção de matéria orgânica elevada, a minha taxa de decomposição de matéria orgânica é maior, né? É mais elevado do que a minha taxa de produção. Então, o meu horizonte A do solo, que é aquele que é um pouco mais rico em matéria orgânica, ele vai ter uma tendência de ser raso, tá? Porque há produção de matéria orgânica, mas a maior parte dela vai sendo decomposta. Então, meu horizonte A não vai conseguir se desenvolver muito. Já em regiões temperadas, são aqueles climas em que eu tenho uma maior variação, tá? Tanto de temperatura quanto de precipitação. Então, quando é quente, fica muito quente, e quando é frio, fica muito frio. Em geral, nesses lugares, a minha taxa de produção de matéria orgânica ela é mediana. Então, eu vou encontrar, aí, por exemplo, florestas como as florestas temperadas, as florestas de coníferas, entre outras, que têm uma taxa de produção de matéria orgânica, mas ela é um pouquinho menor do que acontece, por exemplo, nas regiões tropicais. Só que aqui, como eu tenho um período do ano em que o clima é muito frio, neste período, os organismos decompositores vão estar com o metabolismo mais baixo. E o resultado disso é que eu vou ter uma taxa de decomposição da matéria orgânica menor. E, como consequência, eu vou ter um horizonte A mais espesso. Então, Joyce, em regiões temperadas, a gente encontra o horizonte A, que é mais rico em matéria orgânica, mais espesso do que em regiões tropicais? Sim. Isso porque não é lá nas regiões temperadas, não é que a taxa de produção de matéria orgânica é muito elevada. Na verdade, a taxa de produção de matéria orgânica lá é até menor do que a que ocorre nas regiões tropicais. No entanto, a taxa de decomposição da matéria orgânica é muito mais baixa do que a taxa de decomposição de matéria orgânica nas regiões tropicais. Por isso que a gente vai ter um horizonte A mais espesso. Por fim, a gente tem ainda as regiões semiáridas.
As regiões semiáridas se caracterizam por ter elevadas temperaturas, mas pouquíssimas precipitações. Neste caso, gente, a produção de matéria orgânica ela vai ser muito baixa. Isso porque todos os organismos vivos precisam de água. Se eu praticamente não tenho água, não é qualquer planta que vai conseguir se adaptar nesse ambiente. E se eu tenho pouca vegetação, isso também não vai facilitar a instalação de animais. Tá? Então, a taxa de produção de matéria orgânica, neste caso, vai ser baixa. Só que eu tenho uma temperatura muito elevada. Então, neste caso, o metabolismo dos organismos vivos, incluindo os decompositores, vai estar super elevado. Então, eu tenho pouca matéria orgânica e essa pouca matéria orgânica que eu tenho, ela é muito facilmente decomposta, porque aqui os organismos vivos que tiverem nesse solo, os decompositores, eles vão estar sendo extremamente atuantes. E o resultado disso é que eu vou ter um horizonte A raso também, geralmente até mais raso do que nas regiões tropicais. O terceiro fator de formação do solo são os organismos vivos. Semelhante ao clima, ele também é um fator ativo, é ele que inicia, é ele que contribui para o processo de formação dos solos. Através do quê? Através da adição de matéria e de energia no sistema. Neste caso, ele vai adicionar dois tipos de materiais, matéria orgânica mesmo e ácidos, tá? E energia pela própria movimentação dos organismos vivos no solo. Então, as próprias reações metabólicas dos organismos vivos, que vai levar à liberação, por exemplo, de excrementas, né, como urina e fezes, entre outras, vai ser um material que vai estar sendo adicionado ao solo e que vai fazer parte desse solo. Quando esses organismos vivos morrem, eles ainda vão entrar em processo de decomposição e também vão fazer parte do solo. Então, posso ter a matéria orgânica viva e a matéria orgânica morta sendo adicionada ao solo. Quando eu tenho a liberação de ácidos, como por exemplo a urina, que ela funciona como um ácidozinho fraco, mas é um ácido, ela vai favorecer o intemperismo de minerais, né, que compõem as rochas, bem como a própria formação do humus. Tá? Além disso, a própria movimentação dos animais dentro do solo, como cupins, minhocas, formigas e organismos menores que a gente nem vê, né? O próprio crescimento das raízes das plantas favorece a mistura do solo, levando à sua homogeneização. Mas é importante destacar que, ao mesmo tempo que os organismos vivos, no caso a vegetação, contribui para o processo de formação dos solos, a vegetação ela também vai moderar as influências do clima a partir do momento que ela protege os solos dos processos erosivos, tá? Então, ela favorece a formação dos solos e impede a perda de solos ao proteger os solos dos processos erosivos. O quarto fator de formação dos solos é o relevo. O relevo, ele também é um fator, mas agora ele é um fator controlador. Ele não vai ativar o processo de formação dos solos, mas semelhante ao material de origem, ele vai controlar a formação de solos. De que maneira? A gente faz um balanço entre a taxa de formação de solos com a taxa de erosão. Então, vamos por partes aqui. Nessa primeira imagem, nós temos aqui uma área de relevo mais plano. Em geral, em áreas em que o relevo é mais plano, quando chover, por exemplo, a gente vai ter uma taxa de infiltração elevada, porque como o relevo é plano, a água vai conseguir penetrar nesse substrato com certa facilidade. Então, neste caso, em relevos mais planos, a taxa de formação dos solos ela vai ser favorecida pelo fato da água conseguir penetrar no material de rocha, tá? Além disso, em áreas mais planas, eu vou ter pouca erosão, porque se eu não tenho uma grande diferença ali gravitacional, então o meu material ele praticamente não vai ser carregado. Quando ele for carregado, ele vai ser carregado para as proximidades, ele não vai ser carregado para um lugar muito distante, porque não tem uma diferença de nivelamento tão elevada assim. Então, em geral, em áreas de relevo mais planos, nós vamos ter uma taxa de formação de solos, que é o que a gente chama de taxa de pedogênese, elevada e pouca erosão. Então, eu vou ter mais formação de solos do que perda de solos. O resultado disso é que em áreas planas, a tendência geral é que os meus solos sejam mais desenvolvidos, profundos, evoluídos. Já em áreas mais íngremes, como está sendo mostrado aqui nessa terceira imagem,
acontece exatamente o inverso. Aonde o relevo está muito íngreme, como nesses paredões aqui que eu estou passando para vocês a setinha, né, a água praticamente não vai conseguir penetrar. Ela vai passar direto, tá? Se a água passa direto, eu praticamente não vou formar nenhum solo. Então, em geral, em áreas de relevo mais íngreme, a minha taxa de formação de solos vai ser muito baixa. Eu praticamente não vou formar solo. E se eu formar solo, aqui eu tenho uma diferença gravitacional muito elevada. O pouco solo que se formar aqui vai ser mais facilmente carregado pela erosão. Então, o resultado disso é que em áreas mais íngremes, a minha tendência geral é de encontrar solos mais rasos. Ah, Joyce, e em zonas intermediárias? Em zonas intermediárias, eu vou ter um processo misto, né? Eu posso ter a formação de solos, eu chego a formar solos, mas eu vou formar menos solos do que seria num relevo plano, mas mais solos do que formaria num lugar muito íngreme, tá? Em termos de erosão, eu vou ter uma taxa de erosão maior do que numa área plana e menor do que numa área muito íngreme, tá? Mas, professora, às vezes a gente encontra um solo que ele é mais profundo mesmo em uma área de relevo íngreme. O que que isso pode ser? Pode ser que esse solo tenha sido formado quando o relevo ali era diferente, né? Quando o relevo não era tão íngreme, em tempos geológicos pretéritos, ou seja, há milhões e milhões de anos atrás, o relevo não necessariamente era como ele é na atualidade, tá? É o que a gente chama de paleoambiente, é um ambiente que foi formado quando as condições ambientais eram diferentes das condições atuais. Essa imagem eu trouxe para ilustrar para vocês um pouquinho mais a influência do relevo. Então, olha só, aqui, por exemplo, nós temos uma área mais plana e aqui embaixo também. Nesses dois ambientes que eu tenho uma área mais plana, a água vai conseguir infiltrar com mais facilidade. Se a água consegue infiltrar com mais facilidade, eu vou ter mais intemperismo e uma maior formação de solos. Por isso que eu tenho aqui um solo muito mais profundo, tá? Que é o que eu estou mostrando aqui nesse solo, nesse perfil de solo aqui de cima, que é o que a gente chama de latossolo, que é um dos solos mais evoluídos que a gente tem. Já em áreas mais íngremes, a água praticamente não vai conseguir infiltrar, a maior parte dela vai acabar escoando pela superfície e descendo para a parte mais baixa, tá? O resultado disso vai ser a formação de um solo mais raso, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Aqui eu tenho um solo que rapidinho, você até chegou aqui a formar um horizonte B, mas esse horizonte B aqui ele é bem pequenininho, tanto é que ele é chamado de BI, que é bem incipiente, né? Quando a gente tem um B mais rasinho, tá? E em seguida a gente tem aqui um horizonte C. Isso aqui é o tamanho de um trado, então só para vocês terem uma ideia, né? O tamanho de um trado é mais ou menos 1 metro, por aí. Então é um solo bastante raso. E nas áreas mais íngremes ainda, como é o caso aqui, né? A gente ainda encontra um solo mais raso ainda. Às vezes você vai ter praticamente a rocha na superfície. Aqui embaixo, gente, aí não tem tanto a ver aqui com relevo não, tá? É mais para mostrar para vocês que aqui embaixo, como é um ambiente que eu tenho acúmulo de água, ele acaba favorecendo um processo específico de formação de solos, que é o hidromorfismo. E aí esse processo específico de formação de solos, ele favorece com que esses solos percam um pouco a concentração de ferro e acaba perdendo um pouco a coloração e por isso ele fica caracterizado dessa forma, tá bom? Então, são solos específicos de áreas com acúmulo de água. Um fator de formação dos solos que a gente tem é o tempo, né? O tempo, ele não é um fator controlador, nem é um fator ativo. A gente chama ele de fator passivo. Isso porque ele não vai adicionar nem levar à perda de nada dos solos, mas ele vai permitir que os outros elementos atuem. Por exemplo, não adianta nada, se eu pego um solo e ele for submetido a uma chuva, ao sol, a organismos vivos por 24 horas, isso não vai levar à formação de solos. Mas se esse ambiente ele for submetido, uma rocha, for submetida a essa condição climática, a esses organismos vivos por 100 mil anos, aí eu já vou começar a formar um solo ali. Isso por quê? Porque eu preciso de tempo para esses elementos atuarem. Por isso que a gente fala que ele é um fator passivo, né? Ele não adiciona nada, mas é importante a sua passagem, permitindo a atuação dos fatores ativos. A gente pode dividir o tempo de duas formas, o tempo absoluto
e o tempo relativo. O tempo absoluto ele está relacionado com o tempo real de exposição da rocha, que é a idade, digamos assim, do solo. Então, o solo tem 200 mil anos, tem 500 mil anos, né? Eles fazem esse tipo de mensuração para poder avaliar se um solo tem mais ou menos tempo de existência, tá? Mas o mais importante na pedologia é o que a gente chama de tempo relativo, que não tem tanto a ver com o tempo absoluto, ele está mais relacionado com o grau de evolução do solo. Por exemplo, se eu tenho um solo que é mais evoluído do que o outro, e como que eu vou saber se um solo é mais evoluído do que o outro? Pela sua profundidade. Então, se eu tenho um solo que já tem lá, por exemplo, horizonte A, B e C, sendo que o horizonte B já tem 15 metros de profundidade, esse solo ele vai ser mais evoluído do que um solo que tem um horizonte A sobre C, ou um solo que tem um horizonte A, B e C, mas esse horizonte B tem apenas, sei lá, 15 centímetros de profundidade, tá? Pode acontecer desse solo ser menos evoluído em termos de profundidade, mas ser mais antigo em termos de tempo absoluto? Pode. Isso acontece quando eu tenho todos os fatores de formação dos solos mais desfavoráveis à formação. Por exemplo, se eu tenho um clima mais seco, que não favorece a instalação de organismos vivos, se eu tenho um relevo mais íngreme, então tudo isso eu posso ter aquele material rochoso exposto por muito tempo, mas ele está exposto a uma condição que não favorece a formação de solo. Ou eu tenho, por exemplo, uma rocha muito resistente. Tá? Agora, se eu tenho uma rocha mais frágil, se eu tenho um clima quente e úmido, num relevo plano, tudo isso vai favorecer a formação de solo em um tempo muito menor. Além dos fatores, nós temos também os processos de formação dos solos. A gente tem os processos gerais e os processos específicos. Na nossa disciplina, nós só vamos estudar os processos gerais. Os processos específicos é um conteúdo bastante legal também, mas que a gente vê mais na disciplina de pedologia mesmo, que não é o caso de vocês. Nós temos 4 processos gerais de formação de solos. O primeiro deles é a adição, que pode ser de matéria orgânica, água, cinzas, poeira, adubos, biocidas, etc., no caso de materiais que estão sendo adicionados pelo homem, né? E de energia. Então, todos esses elementos que forem adicionados ao solo, ele pode favorecer ao processo de formação também. Outro processo geral é o processo de transformação. Quando eu tenho, por exemplo, a matéria orgânica sendo transformada em humus, né? Quando ela começa a ser decomposta. Quando eu tenho minerais primários, que são aqueles que não sofreram transformação nenhuma, que ao longo do tempo vão perdendo certos elementos e o que resta forma um segundo mineral, que são chamados de minerais secundários. Outra coisa, quando eu tenho a precipitação, né? Elementos solubilizados que acabam se acumulando no solo quando a água evapora, e o que resta ali são aqueles íons, tá? Outra coisa, dissolução. Então, todos esses processos aqui de transformação podem acontecer dentro dos perfis de solos. Temos ainda o processo de translocação, que nada mais é do que a movimentação de materiais dentro do perfil de solo. Os materiais, eles podem se movimentar tanto de maneira descendente quanto de ascendente. Claro que isso vai depender das condições daquele solo. Se eu tenho, por exemplo, um solo que eu estou encharcando ele com água, né? Aí, por ação da gravidade, a tendência é que minha água vai escoando para perfis mais profundos. Mas se eu tenho ali um clima muito quente, parte dessa água pode acabar evaporando. E ao evaporar, ela vai ascender com esses elementos dissolvidos dentro do solo. E aí esse movimento já vai ser um pouco mais ascendente, pelo processo de evaporação da água. Tá? Em geral, a movimentação ela vai ocorrer com elementos muito pequenininhos, que tem o tamanho que a gente chama de coloidal, né? Partículas coloidais, que são muito pequenininhas, que podem ser tanto materiais orgânicos quanto inorgânicos. No caso dos orgânicos, a gente está falando da matéria orgânica propriamente dita, né? Já no caso de materiais inorgânicos, nós estamos falando de qualquer tipo de mineral que tenha o tamanho argila, que é o menor tamanho de mineral que existe. Nós temos a areia, o silt e a argila, sendo que a areia é a maior partícula, né, de material mineral no solo. Depois a gente tem um tamanho intermediário, que é o silt, e depois nós vamos ter a argila, que é a menor partícula de
mineral no solo. E por fim, vamos ter ainda os íons, tá? Que são os elementos químicos que são dissolvidos, carregados pela água e podem se movimentar dentro do perfil de solo. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de translocação no solo. Algumas translocações são feitas por animais, e o próprio animalzinho pega o material de solo na parte mais profunda e traz ele para a superfície, como é o caso das formigas e dos cupins, né? Quando a gente vê, por exemplo, um cupinzeiro mais acinzentado, mais amarelado, isso é um indicativo de que aquele material ele pode ser trazido lá do fundo do perfil de solo, tá? Aqui a gente tem o plano solo, que é um solo que passa por um processo específico de formação de solo, em que eu tenho a movimentação da argila para um perfil mais profundo. Ele sai aqui do horizonte mais superficial, como o horizonte A, e se acumula no horizonte B, tornando esse horizonte B aqui bem rico em argila. E entre o horizonte A e o B, eu formo um horizonte E, que é um horizonte bem arenoso, porque ele perdeu tanta argila que o que sobrou aqui foi praticamente areia. E temos aqui ainda o espodossolo, que é quando eu tenho uma grande movimentação da matéria orgânica do horizonte A para o horizonte B. E aí, no meu horizonte B, eu vou ter um acúmulo de matéria orgânica muito grande, levando ao processo específico de formação de solo também. E entre esses dois horizontes, entre A e o B, eu vou ter novamente um horizonte E. Mas nesse caso aqui, a perda dele maior foi no caso de matéria orgânica e não de argila. Esse solo aqui, particularmente, ele é muito raro de acontecer, tá? O último processo de formação de solos que nós temos é a remoção ou a perda, que pode acontecer de duas formas principais. Primeiro, a lixiviação, que é basicamente os elementos dissolvidos na água que vão ser carregados pela água até o lençol freático, tá? É o que acontece, por exemplo, com nutrientes adicionados ao solo ou nutrientes naturais dos solos. Se tiver muita umidade, aquele solo vai sendo submetido a muitas chuvas, né? Parte dos elementos que serviam de nutrientes para as plantas ali ao longo do tempo vai sendo carregado e aquele solo vai ficando cada vez mais infértil, né? Em lugares que eu já não tenho tanta chuva, como é o caso, por exemplo, do Nordeste, por que os solos tendem a ser extremamente férteis? Porque lá a taxa de lixiviação é pequena, praticamente não chove, então eu consigo permanecer com muitos nutrientes no solo. E um outro processo de perda é a erosão. Tem muita gente que confunde o conceito de lixiviação com de erosão, e não é a mesma coisa. A lixiviação, gente, que são elementos dissolvidos, solubilizados, carregados pela água dentro do perfil de solo. Então, vai sobrar solo ali. O que vai ter sido carregado vai ter sido exclusivamente os íons que serviam ali de nutrientes para as plantas, por exemplo. Já a erosão é quando eu tenho a perda do solo como um todo, ou seja, todo o solo está sendo carregado. Então, eu vou ter aqui uma área que era, por exemplo, toda recoberta de solo, e aí parte desse solo está sendo carregado aqui pela chuva, sendo desbarrancado, levado para um lugar mais baixo. Então, todo o solo está se movimentando. Neste caso, vai ser a erosão. Particularmente neste capítulo, gente, eu não usei tanto o livro Decifrando a Terra como a gente usou nos outros conteúdos. Isso porque o livro Decifrando a Terra, que a gente até viu aqui, ó, Intemperismo e Formação de Solo, ele é um livro que trata desse assunto, mas de uma maneira mais geral, tá? Enquanto que outros livros mais específicos da parte de estudo do solo, que são livros de pedologia, eles vão acrescentar um pouco mais. Então, eu deixei aqui 3 referências de livros que foram usados na elaboração da nossa apostila, para quem tem interesse nessa área de atuação. Bem, meninos, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Acho que vocês devem ter percebido que essa parte de solos é a parte da disciplina que eu mais gosto, não vou mentir para vocês, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vai ser muito prazeroso a gente discutir no nosso fórum, no nosso grupo de WhatsApp. Então, sintam-se à vontade para se manifestarem, tá? Eu estou aqui para poder tentar auxiliar vocês mesmos nos estudos. Então, se tiver ficado algum conceito que vocês não compreenderam, ou até mesmo alguma curiosidade que vocês tiverem, falem comigo que o que eu puder fazer para auxiliá-los será prazeroso, será muito legal para a gente, tá bom? Um beijão e bons estudos!